Recentemente, uma pesquisa mostrou que houve, durante esse tempo de pandemia, um aumento de 30% pela busca de medicamentos antidepressivos e também pela busca de profissionais que trabalham na área de saúde mental. É evidente que há uma tristeza, um clima de tristeza em toda a população. E essa tristeza se agravou muito durante esse período de pandemia. E quando nós, agora, olhamos para essa situação atual e juntamos com isso a nossa própria tristeza, com a tristeza da população, nós corremos o risco de entrarmos em pânico, porque nós olhamos para esse mundo entristecido, desesperado, sem expectativas, sem esperança, sem segurança, e pode ser que nós percamos as forças e sejamos levados ao pânico. Mas nós não precisamos entrar em pânico. Graças sejam dadas a Deus que temos as Escrituras Sagradas, nós temos a Bíblia em nossas mãos, que é a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de ler um texto para trazer refrigério, para trazer esperança ao seu coração. O texto está em 2 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 10. Se você tiver a Bíblia em casa, você leia, por favor, esse texto e observa com atenção. 2 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 10. Diz as seguintes palavras: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Então, esse texto nos revela que existem dois tipos de tristeza. Uma tristeza que é trabalhada por Deus mesmo no coração de uma pessoa. Essa é uma tristeza boa, na verdade, excelente tristeza. Por quê? Não em si, pela tristeza em si, mas por causa daquilo que ela produz. Diz, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Então, é uma tristeza produtiva, ela produz alguma coisa boa na nossa vida. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então, a tristeza que Deus opera no coração de uma pessoa, ele faz isso com a intenção de trazer essa pessoa à sua grande salvação. E quando nós lemos nas Escrituras acerca da salvação de Deus, a salvação de Deus é maravilhosa. Há uma grande alegria no coração quando uma pessoa descobre a salvação de Deus. O pecador antes, separado de Deus nas suas transgressões, ele estava sem paz com Deus. Ele viveu sem paz com Deus, aflito pelas suas transgressões, pelos seus crimes, pelos seus pecados. E esse pecador, diante de Deus, ele não podia ser feliz, ele não tinha paz com Deus, as suas transgressões o impediam de ter felicidade, de ter alegria. A tristeza invadiu seu coração por causa dos seus pecados. Mas agora, trabalhado por Deus, ele se arrepende dos seus pecados, ele vem a Cristo, ele recebe a salvação. E quando a Bíblia fala da salvação de Deus, fala de um coração transbordante de alegria, pela paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A paz com Deus é maravilhosa. É aquela sensação de que agora não há mais nenhuma condenação entre nós e Deus. Há uma paz com Deus no coração daquele pecador que se arrependeu e foi levado a Cristo. Essa salvação traz uma grande alegria, um refrigério, refrigera a alma da pessoa que se arrependeu e confiou no Senhor Jesus Cristo. Então, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, que leva a pessoa à salvação. E diz Paulo nesse texto que essa salvação a ninguém traz pesar. Uma pessoa que é levada à salvação, ela não experimentará pesar, tristeza por ter sido salva. Pelo contrário, ela manifestará agora grande alegria por ter confiado em Cristo, grande alegria por ter a certeza da sua salvação, grande alegria por ter reconquistado a sua comunhão com Deus, grande alegria por agora pertencer à família de Deus, por ser chamado filho de Deus, grande alegria por ser agora habitado pelo Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo e ter a garantia da vida eterna e estar aguardando o momento em que Cristo voltará para ele entrar na casa do Pai e poder reinar com Cristo para todo sempre, de estar para sempre com todos os que foram salvos. A salvação de Deus traz uma grande alegria ao coração do ser humano, uma grande alegria que não pôde ser experimentada pelo pecador sem Cristo antes. Esse mundo, com todos os seus prazeres, não pode oferecer essa alegria ao pecador. Mas agora,
Essa pessoa que experimentou a tristeza segundo Deus, foi levada ao arrependimento, e quando ela se arrependeu, ela foi a Cristo e foi salva, e experimenta essa grande alegria de salvação. Então, você que nos acompanha hoje, talvez esteja experimentando, esteja cercado de situações de grande tristeza. E pode ser que a sua tristeza se agravou durante o período de pandemia, e talvez você esteja agora perdendo o controle da situação, e essa tristeza esteja te trazendo expectativas muito ruins. Mas você não precisa entrar em pânico. Hoje, você está sabendo pela palavra de Deus, de que Deus mesmo produz um certo tipo de tristeza no coração de uma pessoa para levá-la à salvação. E quem sabe, meu amigo, Deus hoje está te conduzindo à sua salvação. Deus está trabalhando no seu coração esse tipo de tristeza para te conduzir à sua salvação, para experimentar uma grande alegria que você ainda não tem, que você ainda não experimentou. No entanto, a Bíblia fala nesse mesmo texto que existe um outro tipo de tristeza. É a tristeza produzida pelo mundo. E a tristeza produzida pelo mundo diz que produz morte. A tristeza produzida pelo mundo não é produtiva no sentido positivo. A tristeza produzida pelo mundo produz morte. A tristeza que vem do mundo, ela vai levar a pessoa ao desespero, ao pânico, pode levar a pessoa ao suicídio, ou pode levar a pessoa a se adoecer e a morrer fisicamente, e conduzir essa pessoa ainda à segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Mas hoje, vamos pensar no primeiro tipo de tristeza. A tristeza segundo Deus, que produz arrependimento e que te leva à salvação, essa salvação que a ninguém traz pesar. Meu amigo, hoje, entenda que Deus está te chamando. E Deus está te chamando talvez de uma forma diferente que você não estava entendendo. Te chamando através de um processo de tristeza no seu coração, para te levar ao arrependimento. E então te levar à salvação. Talvez você pergunte, como que eu fico sabendo se essa tristeza que eu estou experimentando é uma tristeza segundo Deus ou uma tristeza segundo o mundo? Porque a tristeza segundo Deus produz salvação. Eu quero essa salvação. Mas a tristeza que vem do mundo produz morte. Eu não quero essa morte. E talvez você esteja se perguntando, como eu fico sabendo que tipo de tristeza é a minha? Uma forma bem simples. A tristeza que você está sentindo é uma tristeza que te inclina a pensar nos seus pecados e te inclina a procurar solução para os seus pecados. É uma tristeza que te inclina a buscar a presença de Deus, a depender de Deus. Ou a sua tristeza é aquela tristeza que faz com que você procure algum culpado. Aquela tristeza que faz com que você comece a culpar as pessoas da sua família, a culpar as pessoas da sua rua, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho. Você começa a procurar culpados. E essa tristeza que você sente é uma tristeza que não te inclina a Deus, mas te inclina em direção contrária a Deus. Você quer se afastar de Deus, você não quer ouvir a palavra de Deus. Há até mesmo no seu coração um sentimento de revolta contra Deus. Essa é a tristeza que vai te produzir morte. É uma tristeza que vai te produzir condenação, que te afasta da bênção de Deus, que é a salvação. Então, analise bem se a tristeza que você sente hoje é uma tristeza que te inclina em direção a Deus. Uma tristeza que faz você reconhecer os seus pecados, que não culpa os outros, mas que reconhece a sua culpa. E ao reconhecer a sua culpa, você quer resolver isso. Você se inclina a Deus para procurar a solução em Cristo, no Evangelho, e receber a salvação, o perdão de Deus. Mas, meu amigo, se você está sentindo uma tristeza que te afasta de Deus, que não quer Deus, que se revolta contra Deus e que se revolta contra as pessoas, é uma tristeza que te produzirá morte.
Que Deus tenha misericórdia de você hoje. Que você busque a presença de Deus. Que você creia na palavra de Deus, na Bíblia. Que você descubra hoje, a salvação. Que diz a Bíblia, a ninguém vai trazer pesar. Essa é uma salvação maravilhosa. Que faz o coração do pecador transbordar de alegria. Eu desejo muito que você hoje entenda que Deus quer te salvar. Ele te ama profundamente. Ele quer a sua salvação. Não rejeite o Senhor. Não rejeite a sua palavra. Busque a Cristo. Confie no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E receba hoje essa salvação eterna. Amém.